Seja bem-vindo ao Recrutei Podcast. Esse podcast é um oferecimento da plataforma Recrutei, a melhor plataforma de recrutamento e seleção do Brasil. E agora começa o Recrutei Podcast. Olá pessoal, hoje estamos aqui no episódio da Recrutei Podcast e hoje estamos com a Sueli da Humanos Criativos. Obrigado por estar aqui, Sueli, e hoje queria começar te perguntando como é que você construiu aí sua carreira em RH, os desafios que teve até chegar aqui na fundação da Humanos Criativos. Obrigada, pela oportunidade de contar um pouco da minha história. Eu me interessei pela área de recursos humanos ainda na faculdade, Então, eu comecei atuando na área de treinamento, depois uma função generalista, e nessa função generalista eu comecei a atuar em recrutamento e seleção. Também já ocupei posições de gestão sênior aqui no Brasil, para empresas multinacionais. E aí, em 2019, decidi, então, começar a minha consultoria, com foco em desenvolvimento humano, onde uma das soluções que nós ofertamos para os clientes é o recrutamento e seleção. Assim, quando eu construí um planejamento estratégico da minha consultoria, que é Humanos Criativos, eu já construí pensando nas pequenas e médias empresas que têm um turnover muito alto de profissionais e que começam os seus negócios contratando amigos, parentes, e em algum momento percebe que tem que se profissionalizar, E hoje representa mais ou menos 80% das empresas no Brasil, são as pequenas e médias empresas, E elas acabam também não tendo um orçamento muito extenso para recrutamento e seleção. Além do que falta o conhecimento para fazer isso, Para realmente ter um olhar sobre as competências, sobre as qualificações e, além disso, a cultura, Que profissional vai ter ali vai ter o perfil dessa empresa para gerar resultados. Sueli, e hoje com as transformações que estão acontecendo, na sua percepção, o que um bom profissional de RH precisa dominar dessas tendências, da inovação da tecnologia para continuar entregando bem o que ele precisa entregar? Então, a área de recursos humanos, ela sempre, por mais que o discurso seja, pessoas são importantes, pessoas são os nossos patrimônios para o nosso negócio, os investimentos para a área de recursos humanos em termos de tecnologia sempre foram escassos ou zero, mesmo nas grandes empresas nas quais eu já trabalhei. Então, todo investimento em tecnologia ia para outras áreas do negócio da organização. Então, sempre a área de pessoas fez tudo muito manualmente. E era, você sempre fez assim, por que você não pode continuar fazendo assim? Por que você precisa de recursos tecnológicos e plataformas? E isso permanece até hoje, Tem inúmeras empresas que ainda os profissionais fazem todo o processo seletivo de forma manual. O que eu digo de forma manual? Ele até conta com plataformas para divulgar as vagas ou redes sociais, mas dali para frente é a planilha, Então, começa a lançar lá o nome dos candidatos, todas as informações que são relevantes, pretensão salarial, escolaridade, e aí começa todo esse trabalho manual de seleção, Quem é que move para uma próxima fase do processo, quem que então já vai ser, não vai participar, não vai continuar no fluxo, e tudo isso ainda é realizado de forma manual. Então, o que eu vejo e percebo é que os profissionais da área de recursos humanos precisam se debruçar nas novas plataformas, não só de recrutamento e seleção, mas tantas outras que estão surgindo. Se a gente perceber o movimento das techs, HR Tech é o último movimento. Foi o último movimento e agora que nós estamos vendo novas plataformas tecnológicas para a área de recursos humanos chegando ao mercado. E também chegando com valores acessíveis para todo tipo de empresa, que eu acho que isso também é importante, Tem sistemas robustos de gestão integrada de recursos humanos, mas também tem um custo mais caro e que
como eu trabalho com pequenas e médias empresas, a gente obviamente percebe que não é acessível para elas. Então agora sim a gente percebe a chegada de novas plataformas com custo acessível para todas as empresas. Acho que assim, o primeiro passo é esse profissional de recursos humanos realmente aprender a configurar a plataforma, né, a implantar a plataforma na empresa. Hoje existem plataformas super fáceis e amigáveis que em algumas horas você consegue personalizar, colocar o logo da empresa e tudo mais e criar todos os modelos de comunicação que você quer disparar ao longo do teu processo. Então, acho que esse é o primeiro passo e eu tenho visto uma carência no mercado na área de recursos humanos de profissionais que conhecem essas novas plataformas. Então, não adianta conhecer como usuário ou como candidato. Eu conheço porque eu já me candidatei nessa plataforma. É o outro lado, é conhecer como implementar e como configurar. Por que eu digo isso? Porque aí ele vai conseguir utilizar todos os recursos que as plataformas fornecem para ter resultado, para ter êxito, né? E esse êxito é justamente planejar o processo seletivo. Então, você que está procurando um profissional da área de tecnologia, além dos hard skills, os soft skills, que seriam as competências, então você já configura a plataforma para olhar essas competências, configura já perguntas relacionadas a cada competência, né? Você cria todo o fluxo do processo seletivo e vai seguindo e também movendo os candidatos, né, nessa sequência. E aí, com isso, o que o profissional de recursos humanos tem? Uma agilidade, que é o Lean, né? Você ter um processo de recrutamento enxuto, e você consegue também identificar rapidamente se aquele volume de candidatos que chegou atende o seu perfil ou não, né? Além do mais, investir mais tempo no olhar humano, que é o tom da minha consultoria, assim, esse olhar humano. E, Sueli, voltando a falar, qual que é a importância que você enxerga assim, concretamente do uso da tecnologia para melhorar a eficiência dos processos em RH e mais especificamente no recrutamento? Então, o que eu vejo é que nós vivemos um mundo que não dá para viver sem a tecnologia, né? Então, o que eu percebo é que as empresas e os profissionais não conhecem, então, as novas HR Techs, e são várias, né? Não conseguem ter acesso a essas informações e também se preparar para implantar e ter essas tecnologias dentro da empresa. E realmente a gente usa todas elas na Humanos Criativos, são várias, dependendo do assunto, do tema, também tem outras plataformas. Eu vou falar um pouco da Recrutei, né? A Recrutei é um CRM de seleção, que é uma tendência super recente, né? Foi apresentada lá fora esse ano, né? Então é uma tendência recente. Então, acho que precisa ter, primeiro, uma compreensão do que é um site de vagas e do que é um CRM de seleção. Eu acho que se o candidato entender essa diferença, ele também se debruça melhor no processo. Então, assim, deste modo, é importante dizer que o candidato precisa preencher tudo, né? Ele precisa preencher, colocar seu currículo. Parece que não, mas às vezes o candidato não coloca o currículo, né? Não coloca as informações que nós necessitamos para entrar em contato, né? Não faz o percurso ali de uma ou duas perguntas que são colocadas para entender se o perfil dele tem a ver com essa posição ou não, né? Até para não gastar o tempo dele também convidando para processos seletivos na qual ele não tem aí o perfil ou a identificação com a vaga. Então, acho que isso é bastante importante. E a gente percebe que muitas vezes ele, não vou preencher isso, não vou colocar aquilo, e lá na frente é uma informação que nós vamos buscar novamente, né? Quer dizer, a gente vai pedir para ele, e aí o Recrutei permite se disparar aí, ei, você não preencheu essa informação, ou você não colocou teu currículo, né? E aí alertar o candidato para que ele não perca essa oportunidade porque faltou uma informação. Então, acho que entender essa diferença, acho que ainda falta o mercado compreender, né, a plataforma de divulgação de vagas versus uma CRM de seleção. Acho que esse é um primeiro passo, né? Como a Recrutei também já permite divulgar em vários sites, então isso ajuda. Você faz uma única
publicação de vaga na plataforma e ela já vai para vários sites. Então, a gente percebe uma boa captação de candidatos, além de usar o link e divulgar em grupos de WhatsApp, LinkedIn, etc., né? Então, a ideia é centralizar tudo numa plataforma para facilitar justamente o trabalho do profissional de RH. Então, se eu tenho uma plataforma que evitou esse gasto de tempo com planilhas, com, enfim, arquivo dos currículos, organização dos currículos no Drive e tudo mais, isso tudo eu tenho numa plataforma, eu realmente consigo investir tempo, né, de qualidade na entrevista com o candidato. Então, um diferencial nosso na consultoria é, muitas vezes, fornecer algumas dicas, algumas informações para o candidato, quando ele está mudando de uma carreira, né? Então, olha, pensa numa formação assim, numa certificação assim, o mercado está solicitando tais hard skills agora, né? Ou competências, como é que você pode se desenvolver. Então, a gente consegue ter uma entrevista com calma, com qualidade, olhando esse ser humano, percebendo se essa vaga faz sentido para ele, e já trazendo esse contexto na entrevista, olha, acho que essa vaga não faz muito sentido, não representa muito desafios, o que você pensa sobre isso, né? E também dando algumas informações para a carreira do profissional. Então, a gente não faz uma entrevista robotizada, não faz uma entrevista padrão. Cada candidato é de uma forma, cada entrevista é de uma forma. Então, na consultoria, esse lado humano realmente é bem valorizado, né? E a gente se dedica a fazer isso. E eu acho que o recado é esse: utiliza a tecnologia, que é mais tech, né? E mais touch. Mais touch é o lado humano. Gasta mais seu tempo com o lado humano, que é o que a gente precisa. Então, pessoal, acabamos aí o episódio com a Sueli, passou muita informação relevante sobre as tendências, sobre o profissional de recrutamento. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui do podcast da Recrutei, que faz questão de trazer pessoas que acreditam que as pessoas são o principal ativo, o principal meio para o sucesso das organizações. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Recrutei Podcast. Esse podcast é um oferecimento da plataforma Recrutei, a melhor plataforma de recrutamento e seleção do Brasil.